É noite. A meia-noite já ficou para trás há um bom tempo. O ar em Jerusalém já está frio, mas aqui, entre as oliveiras do monte, a temperatura caiu ainda mais. Há um silêncio estranho. O tipo de silêncio que só existe quando algo muito grande está prestes a acontecer. E entre as árvores, num jardim chamado Getsemane, que em hebraico significa prensa de azeite, há um homem ajoelhado no chão. Ele está sozinho. Tem o rosto encostado à terra. Lucas, capítulo 22, versículo 44, diz que o seu suor era como grandes gotas de sangue caindo ao chão. Isso não é metáfora, não é linguagem poética. A medicina moderna tem um nome para esse fenômeno. Chama-se hematidrose. Ocorre quando o estresse emocional é tão extremo que os capilares que envolvem as glândulas sudoríparas se rompem e o sangue se mistura com o suor. É uma condição documentada, é rara, e só acontece quando o corpo humano chega ao limite absoluto do que consegue suportar emocionalmente. Esse homem é Jesus de Nazaré. Ele está a poucas horas de morrer. Mas observe algo. A poucos metros dele há 3 homens. Eles se chamam Pedro, Tiago e João. São os 3 discípulos mais próximos de Jesus. Os mesmos 3 que estiveram no Monte da Transfiguração. Os 3 que viram coisas que os outros 9 jamais viram. Jesus os trouxe a esse lugar com uma instrução específica. Mateus, capítulo 26, versículo 38, registra assim: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Velai comigo. Fiquem acordados. Acompanhem-me na noite mais difícil da minha vida. E os 3 dormiram. Jesus se levanta, caminha até eles, os encontra dormindo e diz algo a Pedro. Uma única frase. Mateus, capítulo 26, versículo 41. Velai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Essa frase de menos de 15 palavras, parece simples. Parece um conselho pastoral. Parece algo que qualquer pregador poderia dizer numa manhã de domingo. Mas não é. É uma das frases mais densas, mais profundas e mais devastadoramente precisas que Jesus pronunciou em toda a sua vida terrena. É uma frase que contém a explicação de por que falhamos, de por que queremos fazer o bem e não conseguimos, de por que prometemos coisas e não as cumprimos, de por que nos levantamos cada manhã com boas intenções e terminamos o dia sentindo que fomos derrotados. E o mais impressionante de tudo é que o apóstolo Paulo tomou essa frase e construiu sobre ela 2 dos capítulos mais importantes de toda a teologia cristã. Romanos 7 e Romanos 8 são, em essência, a expansão teológica do que Jesus disse naquela noite entre as oliveiras. Vamos entrar a fundo nessa frase. Vamos abrir o grego original e ver o que exatamente as palavras de Jesus significam. Porque há uma palavra em particular que muda absolutamente tudo quando você entende o que ela realmente diz. Quando Jesus diz o Espírito está pronto, a palavra grega que ele usa para pronto é prótimos. E essa palavra não significa o que a maioria imagina. Em português, pronto ou disposto soa como tudo bem, concordo, estou com vontade. Soa como uma atitude positiva, mas passiva. Prótimos não é isso. Prótimos vem de 2 raízes. Pró, que significa antes ou para frente, e timos, que é uma palavra grega poderosa que significa paixão ardente, desejo intenso, fúria emocional direcionada. Timos era a palavra que os gregos usavam para descrever o fogo interior de um guerreiro antes da batalha. É o que Homero descreve quando Aquiles se lança contra os troianos. É a energia que empurra para frente. Então, quando Jesus diz que o Espírito é prótimos, ele não está dizendo que o Espírito tem boas intenções. Ele está dizendo que o Espírito está em chamas, está ansioso, está pronto para avançar. O espírito de Pedro queria morrer por Jesus naquela noite. Pedro disse isso com toda a sinceridade.
horas antes, em Mateus 26, versículo 35. Ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. Pedro não estava mentindo. O seu espírito estava em chamas, a sua intenção era genuína, o seu desejo era real. O problema não estava aí. O problema estava na outra metade da frase. A carne é fraca. E aqui é onde tudo muda. Porque a palavra que Jesus usa para fraca não é a palavra grega comum para fraqueza física. Não é malakos, que seria fraqueza no sentido de moleza. Não é adinatus, que seria incapacidade absoluta. A palavra que ele usa é asthenes. E essa palavra tem um significado muito específico no grego do primeiro século. Asthenes significa sem força própria. Não quer dizer que a carne seja frágil ou patética. Significa que a carne, por sua própria natureza, não tem capacidade de produzir força espiritual. É como dizer que um carro sem motor não consegue se mover. O carro não é ruim, não está necessariamente quebrado. É que falta a ele a única coisa que pode fazê-lo funcionar. Isso é uma revolução teológica numa única frase. Jesus não está dizendo a Pedro: você é fraco, esforce-se mais. Não está dizendo: seu problema é falta de disciplina. Não está dizendo: se você realmente me amasse, teria ficado acordado. Está dizendo algo muito mais profundo. Pedro, o seu espírito me ama, o seu espírito quer lutar por mim. O seu espírito está ardendo, mas a sua carne não tem a capacidade de sustentar o que o seu espírito deseja. E se você não vigiar, se não orar, se não conectar o seu espírito com a fonte de poder que é o Pai, a carne vai vencer. Não porque seja mais forte que o seu espírito, mas porque é a única coisa funcionando neste momento. Agora precisamos entender o que exatamente é a carne na Bíblia, porque essa é provavelmente uma das palavras mais mal interpretadas de toda a teologia cristã. A palavra grega é sarx, e sarx não significa o seu corpo físico. Se você pensa que carne na Bíblia se refere ao seu corpo, à sua pele, aos seus músculos, você vai ler todo o Novo Testamento de maneira errada. Vai pensar que o corpo é mau, que a matéria é má, que Deus odeia o físico, mas isso não é cristianismo, isso é gnosticismo. É uma heresia do século II que a igreja combateu durante 200 anos. Paulo explica o que é sarx com absoluta clareza em Romanos, capítulo 8, versículos 5 a 8. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem, em verdade, o pode estar. Observe essa última frase, nem, em verdade, o pode estar. Paulo não diz que a carne não quer se sujeitar a Deus. Diz que não pode, asthenes, sem força própria. É exatamente o que Jesus disse em Getsêmani. A carne não é o seu inimigo no sentido de que ela te odeia. A carne é o seu sistema operacional caído. É a programação padrão do ser humano depois da queda. É a parte de você que funciona por instinto, por impulso, por sobrevivência, por gratificação imediata. E ela não tem, por design, a capacidade de produzir obediência a Deus. Não importa quanto você tente, não importa quanta disciplina você coloque, não importa quantas promessas você faça. A carne, por si mesma, não pode fazer o que o Espírito deseja. Isso fica claro na história de Pedro naquela mesma noite. Pedro, o homem que disse, morrerei por ti. Pedro, o prótimos, o de espírito ardente. O que fez Pedro depois de Getsêmani? Primeiro sacou uma espada e cortou a orelha de Malco, o servo do sumo sacerdote, conforme João 18, versículo 10. Isso é carne disfarçada de coragem. É impulso humano tentando fazer o trabalho do espírito.
Jesus o deteve imediatamente. E depois veio o que foi ainda pior. Pedro seguiu Jesus até o pátio do sumo sacerdote. Mas quando uma serva o reconheceu, negou a Jesus. Mateus 26, versículos 69 a 75. Uma vez, não duas, 3 vezes. E na terceira, a Bíblia diz que Pedro amaldiçoou e jurou: não conheço esse homem. O mesmo homem que horas antes havia dito: morrerei contigo. Não porque não amasse a Jesus, amava profundamente. Mas a sua carne era astênis, e quando o medo chegou, a carne fez o que a carne faz. Protegeu-se a si mesma. Marcos acrescenta um detalhe que parte a alma. Marcos 14, versículo 72. E, lembrando-se das palavras que Jesus lhe dissera, começou a chorar. Mateus 26, versículo 75, diz de maneira ainda mais crua: e saindo para fora chorou amargamente. Pedro não chorou porque a vaidade ferida lhe doía. Pedro chorou porque, naquele momento, quando o galo cantou, ele se deu conta do que acabava de fazer. O seu espírito despertou, o seu prótimos voltou a se acender, mas já era tarde. A carne já havia agido, as palavras já haviam saído de sua boca, o dano já estava feito. Aquele choro de Pedro é talvez o momento mais humanamente doloroso de todo o Novo Testamento. É o som de um homem que descobre, em tempo real, o abismo entre o que o seu espírito quer e o que a sua carne é capaz de fazer. É Romanos 7, versículo 15, encarnado numa pessoa real, numa noite real, perto de uma fogueira real. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Lucas acrescenta algo ainda mais devastador. Lucas 22, versículo 61. E voltando-se o Senhor, olhou para Pedro. Jesus o olhou em meio ao próprio sofrimento, amarrado, espancado, a caminho da morte. Jesus se virou e olhou para Pedro. E esse cruzamento de olhares foi tudo o que foi necessário. Pedro não precisou de um sermão, não precisou de uma repreensão, precisou apenas daquele olhar. O olhar de alguém que sabia exatamente o que ia acontecer e ainda assim o amava. E Jesus sabia. Já sabia tudo antes que acontecesse. Em Lucas 22, versículos 31 e 32, ele havia dito a Pedro algo extraordinário. Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Observe, quando te converteres, não se te converteres. Jesus sabia que Pedro ia cair. Sabia que a carne ia vencer naquela noite. E não o condenou, não o descartou, não o substituiu. Orou por ele, porque Jesus entendia algo que levamos a vida inteira para entender. A queda da carne não anula a disposição do espírito. Esse padrão não começou em Getsêmani, começou no Gênesis. Gênesis, capítulo 6, versículo 3. Não contenderá o meu espírito com o homem para sempre, porque ele também é carne. Essa é a primeira vez na Bíblia em que Deus estabelece a tensão entre o seu espírito e a carne humana. E repare no contexto. É exatamente antes do dilúvio. A humanidade se corrompeu completamente. Deus diz que o problema fundamental é que o ser humano, operando a partir da carne, sem a direção do Espírito, se destrói inevitavelmente. Olhe para Davi, um homem segundo o coração de Deus, conforme 1 Samuel 13, versículo 14. O mesmo homem que escreveu no Salmo 63, ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de ti, a minha carne te anseia. Prótimos, espírito ardente, apaixonado. E, no entanto, 2 Samuel capítulo 11, uma tarde, um terraço, uma mulher se banhando, e Davi cometeu adultério com Batseba e mandou matar o marido dela, Urias. A carne é astênis, não tem força própria para resistir quando a tentação golpeia no momento exato de vulnerabilidade. Olhe para Elias.
O profeta que enfrentou 450 profetas de Baal no Monte Carmelo, conforme 1 Reis capítulo 18. O homem que fez cair fogo do céu, Prótimos, espírito disposto como poucos em toda a Bíblia. E um capítulo depois, 1 Reis 19, Jezabel o ameaça de morte. Elias, o homem que acabara de vencer 450 profetas, sai fugindo para o deserto, senta debaixo de uma árvore e pede a Deus que o deixe morrer. A carne é Astênis. Depois do momento mais alto do espírito, a carne cobra a fatura. Olhe para Sansão. Juízes, capítulos 13 a 16. Um nazireno sobre quem o Espírito de Deus descia com poder sobrenatural. Matou um leão com as próprias mãos, e a carne, operando por meio de Dalila, arrancou tudo. Não porque Sansão não amasse a Deus, mas porque a carne encontrou o seu ponto cego. A carne sempre encontra o ponto cego. Veja o padrão. Davi tinha o espírito mais adorador de Israel e caiu em adultério e homicídio. Elias tinha o espírito mais corajoso dos profetas e caiu em depressão suicida. Sansão tinha o Espírito de Deus literalmente sobre ele e caiu na armadilha mais óbvia do mundo. Pedro tinha a declaração mais apaixonada de lealdade e negou Jesus 3 vezes numa única noite. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E há algo nesse padrão que você precisa ver com clareza, porque revela como a carne opera. A carne não ataca quando você está longe de Deus. A carne ataca quando você acabou de estar mais perto do que nunca. Davi caiu depois de anos de vitórias. Elias caiu logo após a maior demonstração de poder divino de sua vida. Pedro caiu na mesma noite em que declarou a sua lealdade mais intensa. A carne espera, é paciente. Sabe que depois de cada montanha espiritual vem um vale físico. E é ali, no vale, no esgotamento, no momento em que você acha que o pior já passou, que a carne golpeia. Jesus sabia disso. Por isso disse aos discípulos que velassem precisamente naquele momento. 1 Pedro 5, versículo 8 diz: Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. É Pedro quem escreve isso, anos depois de Getsemane, tendo aprendido da maneira mais dolorosa o que acontece quando você não vela. Paulo tomou essa revelação de Jesus e a converteu na explicação mais honesta e mais libertadora da experiência cristã que já foi escrita. Romanos diz, capítulo 7, versículos 15 a 18. Porque o que faço não o aprovo, pois não faço o que quero, mas o que odeio, isso faço. Porque o querer está em mim, mas não o realizar o bem. Leia isso de novo. O querer está em mim, mas não o realizar. Isso é Prótimos e Astênis, numa única frase. O espírito quer, a carne não pode. Paulo, o apóstolo, o maior teólogo do cristianismo, o homem que escreveu metade do Novo Testamento, lhe está dizendo: eu também luto nessa batalha. Eu também quero fazer o bem e não consigo. Eu também tenho um espírito que arde por Deus e uma carne que me arrasta na direção contrária. E depois desse grito dilacerante, Paulo chega à pergunta que todo ser humano que já tentou viver uma vida reta já se fez em algum momento. Romanos 7, versículo 24. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? E a resposta está no versículo 25 e em todo o capítulo 8. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. E então, Romanos 8, versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. A solução não é esforce-se mais. A solução não é tenha mais disciplina. A solução não é faça mais promessas. A solução é mudar de sistema operacional.
deixar de operar a partir da carne e começar a operar a partir do Espírito. E isso não se conquista com força de vontade. Se conquista com o que Jesus disse a Pedro em Getsêmani: velai e orai. Há uma conexão direta entre o que Jesus fez em Getsêmani e o que Adão fez no Éden. Em Gênesis, capítulo 2, versículo 15, Deus colocou Adão no jardim para que o cultivasse e o guardasse. A palavra hebraica para guardar é chamar. Uma palavra militar que significa vigiar, proteger, manter guarda. Adão tinha a missão de vigiar o jardim. E o que fez quando a serpente entrou? Nada. Gênesis 3, versículo 6 diz que Eva tomou do fruto, comeu e deu também ao seu marido, que estava com ela. Estava ali e não fez nada. Adão falhou no seu chamar. Agora olhe para Jesus em Getsêmani. Outro jardim, outra noite, outra tentação, mas desta vez o segundo Adão não falhou. Jesus velou, Jesus orou, Jesus suou sangue, Jesus disse: não se faça a minha vontade, mas a tua. Onde Adão cedeu à carne em silêncio, Jesus submeteu a carne ao Pai em agonia. Onde Adão não guardou o jardim, Jesus guardou a vontade do Pai até a morte. E o nome do lugar não é acidente. Getsêmani significa prensa de azeite. Era o lugar onde se prensavam as azeitonas para extrair o azeite. Colocava-se as azeitonas numa prensa de pedra e aplicava-se pressão até que o azeite saísse. As azeitonas eram destruídas no processo, mas o que delas saía era precioso. O azeite de oliva, na cultura judaica, representa o Espírito Santo. Os reis eram ungidos com azeite. Os profetas eram ungidos com azeite. O azeite era símbolo da presença e do poder de Deus. Jesus foi prensado em Getsêmani. A pressão foi tão grande que suou sangue. Foi esmagado emocionalmente, espiritualmente e poucas horas depois fisicamente. E o que saiu dessa pressão foi o azeite, o espírito, a redenção, a vitória sobre a carne que Adão perdeu em outro jardim. Atos, capítulo 2. Pentecostes. 50 dias depois da ressurreição, os discípulos estão reunidos no cenáculo. E de repente, Atos 2, versículos 2 a 4. E de repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E foram vistos por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e foram todos cheios do Espírito Santo. E sabe quem está ali? Pedro. O mesmo Pedro que dormiu em Getsêmani, o mesmo Pedro que negou Jesus 3 vezes, o mesmo Pedro cuja carne era astênis, agora está de pé. E Atos 2, versículo 14, diz que Pedro se levantou e pregou um sermão que converteu 3.000 pessoas num único dia. O que mudou? Pedro se tornou mais disciplinado? Pedro trabalhou mais na sua força de vontade? Pedro fez um curso de liderança? Não. Pedro recebeu o Espírito Santo. O sistema operacional mudou. A carne continuava sendo astênis, mas agora o Espírito estava operando. E onde a carne não tinha força, o Espírito tinha todo o poder. Mas ter o Espírito Santo não significa que a batalha terminou. Significa que agora você tem as armas para travá-la. Em Gálatas, capítulo 2, versículos 11 a 14, Paulo diz que teve que confrontar Pedro face a face em Antioquia, porque Pedro estava agindo a partir da carne outra vez, separando-se dos gentios por medo dos judeus. A carne continuava operando. Anos depois de Pentecostes, Pedro ainda tinha que lutar a batalha. A diferença é que agora não lutava sozinho. Tinha o Espírito e tinha irmãos como Paulo que o confrontavam quando a carne ganhava terreno. A vida cristã não é a eliminação da guerra, é a provisão do poder para vencê-la. Mas até esse dia chegar, a instrução de Jesus continua valendo. Velai e orai. Gálatas, capítulo 5, versículo 16 diz: digo, porém, andai no Espírito e não cumprireis os desejos da carne. Repare na ordem.
Paulo não diz: parem de pecar e então poderão andar no Espírito. Diz exatamente o contrário. Andai no Espírito e, como consequência, os desejos da carne não se cumprirão. A chave não é lutar contra a carne. A chave é alimentar o Espírito, velar, orar, caminhar no Espírito. E a carne perde o seu poder. Não porque morra, mas porque já não está no comando. É como acender uma luz num quarto escuro. Você não precisa lutar contra a escuridão. Só precisa acender a luz e ela desaparece por si só. O Espírito é a luz, a carne é a escuridão. Não lute contra a escuridão. Acenda a luz. Voltemos aonde começamos. É noite. A meia-noite já ficou para trás há um bom tempo. As oliveiras de Getsêmani se movem levemente com o vento frio que desce do monte. Há um homem ajoelhado. Está sozinho. O seu suor cai misturado com sangue. Acabou de pedir 3 vezes que o pai afaste o cálice que está prestes a beber. E 3 vezes disse: não se faça a minha vontade, mas a tua. Levanta-se. Caminha entre as árvores até onde estão Pedro, Tiago e João. Os 3 dormem. A carne os venceu. Não por maldade, não por indiferença. A carne fez o que a carne faz quando o espírito não está vigiando. Apagou-se, protegeu-se, buscou o conforto quando devia buscar a Deus. Jesus olha para Pedro e diz aquela frase que há 2000 anos ecoa em cada coração que já quis fazer o bem e não conseguiu. Em cada pessoa que prometeu não cair de novo e caiu. Em cada crente que se levantou com fogo no espírito e se deitou com cinzas na carne. Velai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Jesus não os condenou, os diagnosticou, deu-lhes o diagnóstico mais preciso que existe sobre a condição humana. O seu espírito quer, a sua carne não pode. E a única solução é conectar o seu espírito com o poder do Pai por meio da oração. Pedro não entendeu naquela noite. Entendeu depois. Entendeu quando chorou amargamente depois de negar Jesus pela 3ª vez. Entendeu quando Jesus ressuscitado o olhou nos olhos à beira do mar de Galileia e perguntou 3 vezes: Tu me amas? Em João 21. Uma pergunta por cada negação. Uma restauração por cada queda. E entendeu plenamente quando o Espírito Santo desceu sobre ele no Pentecostes, e o homem que não pôde ficar acordado 1 hora se tornou o homem que mudou o mundo com um único sermão. O Espírito está pronto. A carne é fraca, mas o Espírito Santo é mais forte que ambos. E essa é a boa notícia. Não que você não vá lutar. Você vai lutar todo dia. Mas você não luta sozinho. O mesmo Espírito que prensou o azeite em Getsêmani, que ressuscitou Cristo dos mortos, que desceu como fogo no Pentecostes, vive em você. A carne continuará sendo astênis, mas você não depende mais da carne, depende do Espírito, e o Espírito jamais, em tempo algum, é fraco.